Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. O Senhor teve misericórdia de nossas vidas. E toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber, o Senhor Jesus recebeu por nós. E através do seu sangue precioso que derramou por nós, nossos pecados foram lavados. Nos salvou de forma franca, e nós agradecemos por essa imensa graça. Senhor, nós que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos aprendendo a sua palavra e estamos dentro desse rebanho santo do Senhor Deus em comunhão. Que o Senhor Deus esteja no meio de nós nesse presente momento, que cuide de cada um de nós, que o Senhor possa sustentar a cada um através da mão de misericórdia. Senhor, se ainda houver alguém que ainda não conheça a palavra do Senhor Deus, que o Senhor Deus abra o seu coração, que o Senhor Deus permita a imensa graça para que possa compreender, para que assim possa receber a salvação. Que o Senhor Deus possa sustentar a cada um através da sua palavra, do seu poder do Espírito Santo, para que possamos viver como seus filhos, sem nenhuma vergonha, de forma adequada diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus nos permita a sabedoria e a força para que possamos viver. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, todos os nossos irmãos e irmãs que estão guardando a fé para pregar o Evangelho, que o Senhor Deus permita a graça, o poder do Espírito Santo para que eles possam mais pregar o Evangelho mais fortemente. Qual seja a dificuldade, que possam evidenciar a sua palavra, para que assim muitos espíritos possam ser conduzidos para diante do Senhor Deus e assim todos possam receber a salvação. Senhor Deus, nesse presente momento, o Senhor Deus está conosco e que através de nós o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho, qual trabalho que nós devemos fazer. Senhor, ainda nós somos muito fracos. Nós ainda, ao ver do Senhor Deus, temos muitas coisas que não são adequadas diante do Senhor Deus. Que através da sua graça, do poder do Espírito Santo, o Senhor Deus possa nos sustentar cada momento mais. Que nós possamos viver como seus filhos, sem nenhuma vergonha, Senhor. Que o Senhor Deus assim possa nos aperfeiçoar. Que na vinda do Senhor, que não falta muito, que nós possamos receber toda a glória, a honra diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos permitir a sua palavra a momentos necessários, possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Senhor, nesse presente momento, a sua santa vontade que deseja ser manifesta para nós, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
예수와 같았던 이 말씀입니다. 내 생명입니다. 내 Vamos procurar todos juntos a palavra da Bíblia. Vamos procurar Salmos 1. Vamos procurar Salmos 1. Salmos 1. Vocês já acharam? A partir do versículo 1 ao 6. Vamos ler todos juntos devagar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, na quinta-feira passada, no local de retiro da Galileia, então nós realizamos a reunião geral para prepararmos para o retiro e muitos irmãos e irmãs se reuniram ali. Então foi um número tão imenso que nem todos conseguiram entrar dentro realmente dentro do Salão da Fé, por isso que vários foram alocados para o Salão da Esperança, e assim todos participaram juntos. Então, a cada ano, nós temos muitos irmãos e irmãs que participam do nosso retiro. E também, através do retiro, são muitas pessoas que recebem a salvação. Eu acredito que é o momento onde muitas pessoas recebem a salvação. E é por isso que nós consideramos o local de retiro um lugar realmente muito precioso. E para construir o local de retiro, nós sempre nos dedicamos bastante. É por isso que nesse presente momento também, nós sabemos que faltam muitos dormitórios, é por isso que nós estamos construindo mais 3 locais para acomodar a todos. Então, estamos construindo toda a base primeiro. Eu acredito que vai demorar por volta de 2 anos para terminar toda a construção. Então, essas 3 quadras diferentes que nós estamos construindo, quando elas forem concluídas, eu acredito que por volta de 480 quartos irão ser construídos. E acredito que vai aumentar muito mais em número de quartos realmente que temos disponíveis do que agora. Então é uma construção enorme que nós estamos fazendo. Então, se nós considerarmos todas as construções ao redor, então acredito que realmente vai ser imenso. E a construção, o valor de construção realmente já subiu muito. E nós estamos pensando que vai ser um valor onde todas as igrejas realmente do país estão se reunindo para investirem. Eu acredito que vai nos custar por volta de 24 milhões. E vai ser realmente uma construção bem grande que nós estamos fazendo.
Então, nós não realizamos somente o nosso retiro ali, mas toda a nossa igreja no país inteiro se reúne. Então, nós sabemos que o nosso local de retiro, por volta de 10.000 pessoas, realmente se reúnem a cada etapa diferente, não é? Então, mas no inverno, outono, primavera também nós temos, e só no verão são várias etapas diferentes. Então, nosso local de retiro também é utilizado de forma preciosa pelos jovens no inverno. Então, se nós não houvéssemos o nosso local de retiro, eu acredito que a nossa igreja seria um formato bem diferente no presente momento. Então, através do local de retiro, toda a igreja, realmente do país inteiro, se reúne em um só coração para aprenderem a palavra, para pregarem. E não somente na evangelização, realmente nacional, mas internacional, nós estamos cooperando todos juntos. Então, nós sabemos que o nosso local de retiro também já tem uma proporção realmente muito grande. Então, toda a construção, quando nós terminamos, eu acredito que internacionalmente o nosso local de retiro não deve existir outro lugar maior do que o nosso quando nós terminamos todas as construções planejadas. Então, nós não fazemos comparando aos outros, mas nós fazemos por conta da nossa própria necessidade. Então, que nós possamos orar todos juntos, que nós possamos cooperar. Então, antes que o Senhor retorne, realmente todo esse último plano, que é realmente chance que o Senhor Deus está nos permitindo, que nós possamos viver fazendo o nosso máximo. É isso que eu acredito. Então, hoje, vamos aprender um pouco sobre a palavra de Salmos, capítulo 1. Então, eu quero pregar um pouco sobre a vida do verdadeiro cristão. Então, pode ser que hoje eu não consiga pregar tudo. Então, mas quando o tempo me for cedido, eu quero pregar o máximo possível. Então, assim como vocês já conhecem, a palavra de Salmos foi escrita muitas palavras através do rei de Israel, Davi. Davi é um homem que cantava, é um homem que era muito bom em instrumentos. Realmente escrevia diversas poemas também. Ele era um homem que viveu muito bem a vida de fé, dependeu do Senhor Deus. E não somente isso, mas nós podemos ver a vida de fé dele como é manifesta tão bem na palavra de Salmos. Se nós olharmos na palavra de Salmos, capítulo 1, nós podemos ver que é a representação, um resumo de todos os salmos, realmente dos salmos que nós temos, e ele é a representação de todos esses 150 salmos que nós temos. Então, a maioria desses salmos que nós temos foram escritas através do rei Davi. E é por isso que hoje nós iremos aprender um pouco sobre a palavra de Salmos 1. Eu acredito que é uma palavra que todos nós conhecemos muito bem, mas o tema aqui é um pouco difícil de entender, um conteúdo difícil. É por isso que palavra por palavra nós iremos pensar com profundidade. Então, através de nós, realmente o Senhor Deus, Ele deseja nos permitir uma palavra, um entendimento, e isso nós iremos aprender todos juntos. Se nós olharmos no capítulo 1, versículo 1, diz: bem-aventurado o homem. Então, o que será que é um homem bem-aventurado? Então, a boa-aventurança não é a bênção que as pessoas do mundo dizem. As pessoas do mundo pensam que a riqueza, ou serem melhores do que os outros, ou viverem uma vida próspera, comerem bem, vestirem bem, parecerem que vivem bem, em abundância, em comparação aos outros, pensam que isso é bênção. Mas a bênção que o Senhor Deus está dizendo não é esse tipo de bênção. E é por isso que quem tem essa boa aventurança diante do Senhor Deus é aquele que compreendeu a graça do Senhor Deus. Então, um cristão que nasceu de novo, esse é o verdadeiro cristão. Então, os cristãos,
são aqueles que, ao ver do Senhor Deus, são abençoados. Então, se nós olharmos em Mateus capítulo 5, versículos 5, 6, 7, então nós podemos ver o ensinamento do Senhor Jesus sobre a montanha, então a pregação na montanha que o Senhor ele fez. E ali no início nós podemos ver que no capítulo 5, o Senhor ele disse sobre a boa-aventurança, os bem-aventurados. Então, bem-aventurados aqueles que são pobres de coração, pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, uma pessoa que pensa em bênção é diferente da bênção do Senhor Deus. As pessoas pensam que bênção são aqueles que são ricos, mas o Senhor disse quem são pobres, e especialmente quem são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, isso quer dizer que uma pessoa que é pobre em espírito é uma pessoa que pode receber a salvação, que pode ir para o reino de Deus. Então, para uma pessoa pobre, o Senhor Deus o chamou, o Senhor Deus o enriquece em espírito. Para essa pessoa que o evangelho é pregado, não é? Para os pobres de espírito. Então, quando nós estamos aqui reunidos, entre nós também, nós podemos ver que não existem tantos ricos em especial aqui, não é? Porque ricos não viriam para cá. Os ricos, eles estão ocupados para viajarem, para jogarem golfe, não é? Para curtirem a vida carnal deles. Eles não têm tempo para viverem uma coisa dessas como nós. Então, quando você é rico carnalmente, eu acredito que você não consegue pensar na questão espiritual. E se você é rico nessa realidade, as pessoas não pensam sobre o futuro, sobre a vida pós-morte. E se são ricos, as pessoas acreditam que eles podem fazer qualquer coisa, eles se tornam arrogantes, crentes de si mesmos. É por isso que eles não buscam a Deus. É por isso que é muito difícil um rico receber a salvação. Então, eu desde criança vivi muito pobre. Então, em comparação à minha vivência antiga, eu acredito que isso é uma grande bênção, porque ter vivido pobre realmente aprendi muitas coisas. Porque pensa bem, se eu tivesse vivido uma vida como um rico, numa família rica, eu não estaria aqui. Então, para nós todos é a mesma coisa. Então, realmente, os pobres de espírito, os pobres realmente do coração, são aqueles que têm o reino do céu, são aqueles que podem receber a salvação. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles receberão a consolação. Então, isso não significa o choro, a dor deste mundo, mas o Senhor está dizendo aqueles que lamentam, que estão tristes por conta dos seus pecados, porque eles irão receber esse perdão dos pecados. Então, porque nós todos sermos pobres significa que viemos de mãos vazias e vamos de mãos vazias. Isso é a pobreza que nós sentimos neste mundo. E mais uma coisa é que nós, quando partimos do Senhor Deus, estamos no meio do pecado. E por conta do pecado, nós precisamos estar entristecidos. É por isso que realmente serão consolados aqueles que choram, não é? Então nós sabemos que uma pessoa que recebeu a salvação diante do Senhor Deus, ele receber o perdão dos pecados, onde já se viu uma maior consolação do que esta? Então, uma pessoa que estava lamentando, chorando por conta do seu pecado, agora receber essa consolação. Significa agora receber o perdão dos pecados. Agora ele pode viver diante do Senhor Deus. E para os mansos, realmente o Senhor ele disse que eles herdarão a terra. Então o Senhor disse, eu sou manso e humilde de coração. Realmente toma o meu jugo e segue-me. Então nós sermos mansos significa estar em silêncio, realmente estar obedecendo ao Senhor Deus, qual seja a situação. Então, depois de recebermos a salvação, nós temos um coração que se torna realmente manso, um coração de obedecer ao Senhor Deus de forma silenciosa. Então, não significa que eu vou herdar a terra deste mundo, mas o Senhor está dizendo que eu vou herdar realmente a herança do reino dos céus. Então, é por isso que quem tem a misericórdia, então, é para essa pessoa realmente receberá a misericórdia. Também bem-aventurados misericordiosos, não é? Então, eu sou uma pessoa que recebi a misericórdia do Senhor Deus. Então, eu posso ter a misericórdia para com os outros também. Então, eu tenho misericórdia para com os outros.
significa que para as pessoas que estão no meio do pecado, tá, agora eu posso pregar a palavra do Evangelho da graça de Deus para salvá-los. Então, existem pessoas que são fracas em espírito ainda, e agora eu preciso demonstrar misericórdia para todos eles. Então, quem tem misericórdia realmente é bem-aventurado, porque esses receberão misericórdia. Então, se nós temos misericórdia para com os outros, nós podemos receber uma maior misericórdia do Senhor Deus. Então, agora nós, quando vivemos diante do Senhor Deus, através da palavra do Espírito Santo, nosso coração muda. E quando o nosso coração vai mudando, nós sabemos que é o coração mais perverso e enganoso, que é o coração do homem, vai se tornando um coração puro, quer dizer que se torna puro, limpo diante do Senhor Deus. Isso quer dizer que poderá ver ao Senhor Deus. Quer dizer que nosso coração, os nossos olhos espirituais são abertos diante do Senhor Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação diante do Senhor Deus, realmente antes estava cheio das coisas do mundo, então, que não é puro, não consegue ver o Senhor Deus. Mas agora quem é puro diante do Senhor Deus, ele pode ver ao Senhor. Então quer dizer que através do Senhor Deus, através da sua palavra, nós podemos compreender a verdade, podemos viver diante do Senhor Deus. É isso que o Senhor Deus está nos dizendo. Então é por isso, então, realmente bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora tem a paz com o Senhor. Quer dizer que nós que éramos inimigos do Senhor Deus, agora nós recebemos a salvação, nos tornamos filhos do Senhor Deus. Então, realmente, nós todos recebemos essa paz com o Senhor Deus. E isso significa que nós todos agora precisamos ter a paz não somente com Deus, mas com todos os outros irmãos e irmãs que receberam a salvação. Isso significa que eu preciso abandonar o meu próprio coração, eu preciso aceitar a todos os outros irmãos e irmãs. Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora precisa viver para realmente cumprir essa paz do Senhor Deus. Então, não somente uma pessoa que recebeu a salvação, mas aqueles que não receberam a salvação também. Eu preciso ter a paz com eles, para que todos eles possam compreender essa graça da salvação do Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele cumpriu a paz realmente através da cruz, não é? Então, da mesma maneira, essas pessoas serão chamados filhos de Deus. Então, nós que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, após recebermos a salvação, agora podemos viver diante do Senhor Deus, tendo a paz com o Senhor Deus. Então, quer dizer que todos os santos que receberam a salvação vivem juntos, e isso nós chamamos de igreja. E é por isso que nós todos temos essa certeza da salvação. E uma evidência dessa salvação é que as pessoas que receberam a salvação agora têm a paz entre si. Então, tem pessoas que dizem que receberam a salvação, mas não vivem junto com os irmãos e irmãs, que não conseguem se unir com aqueles que receberam a salvação. Pensem bem sobre essas pessoas. Existe um problema aí, existe algo de errado aí. Então, o Senhor Jesus, Ele está conosco, permitindo a sua graça. O Senhor, Ele é aquele que une comigo. Quem não é de mim, realmente dispersa. Quem é de mim, realmente ajunta junto com o Senhor. Então, aquele que não ajunta com o Senhor é aquele que realmente espalha. Então, realmente, nós precisamos manter essa união que foi feita pelo Espírito Santo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, então nós somos pessoas que agora estamos fazendo o trabalho do Senhor Deus, mas quem não faz esse trabalho do Senhor Deus não tem essa paz, está dispersando as coisas. Nós podemos ver que os nossos irmãos e irmãs realmente têm o seu próprio pensamento muito forte, a sua vontade. É por isso que demonstra muito bem realmente o seu pensamento, não consegue ter a paz com as outras pessoas. Então não pode ser assim. O nosso coração, precisamos ter um coração largo, entenderam? Então, para a justiça, realmente bem-aventurados os que sofrem para a justiça, não é? Que são perseguidos. Porque deles é o reino dos céus. Então, primeiro apareceu o reino dos céus, e depois que disse 7 vezes,
Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora realmente é perseguido. Então, nós podemos ver como Cristo ele foi realmente perseguido, recebeu toda essa perseguição para a justiça, para viver diante do Senhor Deus. Então, uma pessoa que recebe a salvação para diante do Senhor Deus, então, dele é o reino dos céus. Não é mesmo? Então, Salmos 1, ele disse o que? Bem-aventurado. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, que não somente recebeu a salvação, mas em Mateus capítulo 5, nós podemos ver que toda essa boa-aventurança do Senhor, que o Senhor ele disse, que mostra toda até a personalidade de uma pessoa que recebeu a salvação diante do Senhor Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente é aquele que recebeu a salvação e agora vive diante do Senhor Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação é aquele que vive a vida toda diante do Senhor Deus, agora tem a esperança exata de poder entrar no reino do Senhor Deus. Então, não existe ninguém que recebeu uma bênção maior do que esta, não é? Então, quando nós realmente fazemos nosso louvor, realmente no local da Santa Ceia, nós podemos dizer, nossa, chegou o nosso Salvador, realmente Ele quer nos permitir a bênção. Que bênção que Ele quer nos permitir? Então, nós pensamos que cada momento é a bênção carnal. Ah, eu vou receber a bênção se eu crer em Jesus Cristo. E é por isso que muitas pessoas creem em Jesus. Então, mas eles pensam que é a bênção carnal que irão receber. Muitas pessoas esperam por esse tipo de bênção. Então, se nós vemos as pessoas orando também, toda a família realmente ter a saúde, que o negócio do marido possa ter sucesso, que tudo possa ter realmente prosperidade em minha vida. Então, as pessoas elas estão esperando para receberem todo um benefício nessa carne, neste mundo, mas não é isso. Então, o Senhor ele veio para este mundo, viveu de forma mais pobre, ele não veio para receber esse tipo de bênção que nós imaginamos. Então, o Senhor ele nasceu da barriga de uma virgem, realmente não tinha um lugar para nascer, ele nasceu realmente dentro de uma manjedoura, dentro de um estábulo, onde animais eles comem a sua comida. E durante 30 anos ele viveu como filho de um carpinteiro que era muito pobre. Durante 3 anos e meio ele viveu em um lugar onde não tinha um local para pôr a sua cabeça. Então o Senhor ele somente tinha a cruz para si mesmo. Ele viveu realmente de forma tão pobre. E as pessoas que seguiram o Senhor Jesus de tão perto, como o apóstolo Paulo, então ele, antes de conhecer a Cristo, ele é a pessoa que teve a melhor educação na escola de Gamaliel. Ele também, dentre os judeus, era o judeu entre os judeus. Ele também era da família de Benjamim. Ele também tinha sua família grandiosa para seguir o primeiro rei de Israel, Saul. É por isso que ele teve um nome similar, como Saulo. E é por isso que, realmente, carnalmente, humanamente, ele é um homem incrível. Ele tinha até a cidadania romana. Então, após receber a salvação, realmente ele se tornou realmente muito pobre diante do Senhor Deus. Os judeus iam atrás dele para matá-lo, o perseguiam. Muitas das vezes ele quase morreu. Ele realmente foi torturado. Ele não conseguiu dormir, ele teve fome, sede, sono, foi apedrejado, quase morreu, mas também retornou. E durante 2 anos pregando em Roma, por fim ele foi decapitado e foi morto. Então, se nós olharmos, ele é uma pessoa que creu em Jesus e carnalmente foi para a perdição, morreu, não é? Mas ele disse, eu, mesmo que pareça que não tenha nada, eu sou uma pessoa que tem tudo. Então, não é somente nessa carne que ele está dizendo, mesmo que eu seja pobre neste mundo, espiritualmente nós somos ricos. Espiritualmente eu sou a pessoa mais rica diante do Senhor Deus. E é por isso que em Salmos 1 o Senhor está dizendo sobre o bem-aventurado aqui. O bem-aventurado aqui representa sobre os cristãos. Então quer dizer que nós
Eu, vocês, todos nós estamos inclusos aqui, que são bem-aventurado o homem, quer dizer, que é aquele que recebeu a salvação, recebeu o perdão dos pecados, recebeu a salvação, agora é o Filho do Senhor Deus, e agora nós temos essa esperança eterna de podermos entrar no seu reino. Onde já se viu uma maior bênção do que esta? Então é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, agora, como é que irá viver diante do Senhor Deus? Já está explícito aqui, de forma simples. Então, bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado aqui? O bem-aventurado é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, não segue o caminho dos ímpios. Então, quem é o ímpio? Então, na Bíblia, a pessoa mais ímpia aqui nós podemos ver que é o diabo. Então, nós podemos ver Lúcifer. Dentre todos os anjos, realmente, ele tinha o controle sobre 1/3 dos anjos, não é? Da parte que ele era o líder. Mas ele é uma pessoa que... Ele é o anjo que foi expulso de perante o Senhor Deus, porque ele queria ter o trono de Deus para si. Então, o Senhor já disse que realmente todos aqueles que são os ímpios irão entrar para o inferno, Satanás, o diabo. Quer dizer, que irão entrar no inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, Satanás, diabo é a mesma coisa. Então, isso significa que é o diabo e seus anjos. O Senhor Deus, ele criou o inferno para eles. Mas eles não vão para o inferno na hora. Então, já foi decidido para onde eles vão, o destino final deles. Mas o Senhor Deus os deixa solta. Por quê? Porque existe uma maneira de o Senhor Deus ele deixar neste mundo para todos eles serem julgados, mas também são para o uso do Senhor Deus. O Senhor Deus os mantém neste mundo porque o Senhor Deus ele utiliza da maneira que ele quer. Mas o Senhor Deus ele utiliza até os ímpios também. O Senhor Deus ele utiliza do diabo também neste mundo, sabiam disso? Então, de toda a criação do Senhor Deus, o anjo, ele é o ser mais glorioso, não é? Depois do Senhor Deus. Então, logo depois do Senhor Deus, é aquele que tem um grande poder. Mas, o anjo é um ser para ser servo diante do Senhor Deus. É o servo do Senhor Deus. É um espírito de servidão. Então, um anjo é aquele que não tem como se tornar um filho de Deus. Então, não tem como se tornar a noiva de Cristo. E para um anjo que se corrompeu, o Senhor ele não morre por eles. O Senhor Deus não fez o trabalho de salvar, de morrer por eles. Se eles forem para a perdição, acaba. Então, depois que todos forem para a perdição, é o fim. Então, o Senhor Deus, mas utiliza a vida desse diabo. Como? Então, o Senhor Deus ele ter criado um homem, o objetivo de ter criado um homem, é diferente do objetivo de ter criado os anjos. Então, é para o homem se tornar como Deus, para se tornar a imagem do Senhor. Então, mas no Jardim do Éden, nós podemos ver em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, o Senhor ele criou o homem conforme a sua imagem, homem e mulher os formou. Tinha Adão e Eva, o seu Deus os criou conforme a sua imagem. Isso significa que é o Espírito, claro. Então, mas ser criado conforme a imagem do Senhor. Mas o que aconteceu no Jardim do Éden? Eles, realmente para se tornarem como o Senhor Deus, precisa ter a vida eterna como o Senhor. Precisa entrar na glória do Senhor Deus. Então, para entrar na mesma glória do Senhor Deus, precisa estar na mesma posição, não é? Para se tornar como o Senhor Deus. Então, o Senhor Deus o criou para que pudesse se tornar na mesma forma que Ele. Mas, nós podemos ver que Adão e Eva, eles
tiveram uma posição realmente muito lamentável, não é? Miserável no Jardim do Éden. Porque para se tornarem o filho do Senhor Deus, para entrarem no reino dos céus, para se tornarem filhos do Senhor Deus, eles precisavam se tornar realmente aqueles que são do povo do Senhor Deus, não é? Para se tornar o que é santo, puro, mas até aquele presente momento eles não eram completos. Então, para se tornarem como o Senhor Deus, para receber essa glória, eles precisam passar por um teste. Então, para se tornar como o Senhor Deus, não é algo gratuito. O Senhor Deus, ele permitiu um teste para eles. Qual era o teste que eles tinham? Para se tornar como o Senhor Deus, eles foram expulsos. Eles precisam passar por o teste desse diabo que queria se tornar como o Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, ele criou dessa maneira. Ele decidiu desse jeito. É por isso que o Senhor ele não enviou o diabo para o inferno naquele exato momento, mas o mantém neste mundo para usá-lo daquele jeito. Como em Gênesis capítulo 1, nós podemos ver o Senhor Deus, ele criou primeiro a luz no primeiro dia, ele viu que era bom. E no segundo dia, ele criou os céus. Então nós podemos ver que existem as nuvens, não é? Então tem o firmamento de cima e de baixo, não é? A água de cima e a de baixo se tornou o mar, não é? E de cima era transparente, ficava sobre essa terra. Então é a atmosfera que nós conhecemos, não é? Que é o firmamento de cima, onde os aviões eles podem passar. Então, mas quando o Senhor ele fez a divisão do firmamento, o Senhor ele disse, não tinha algo dizendo viu que era bom. Todos os momentos o Senhor ele não disse nada que era bom, mas só no segundo dia disse que não era bom. Os outros dias todos foram bom, é bom, o terceiro dia era bom, o quarto dia era bom, o quinto dia era bom. O Senhor gostou do que fez, mas não do segundo dia. Por quê? Por conta do aquele que é o príncipe da potestade do ar, quer dizer que é o diabo. Quer dizer que o diabo ele estava o quê? Governando sobre essa atmosfera, sobre este mundo. É por isso que ao ver do Senhor Deus, é impossível o Senhor Deus ele gostar. E depois ele criou Adão. Então Adão, para ter a vida eterna, ele se tornou o par do amor do Senhor, para se tornar o filho do Senhor Deus, para ter esse direito. Ele foi criado conforme a imagem do Senhor Deus. Então, mas agora ele ainda era o que? Imperfeito. Não está completo. Ele precisa passar por um teste. Então, qual é esse teste? Então, um teste do diabo, que foi expulso porque se tornou como, queria se tornar como Deus. Precisa passar por esse teste para que assim possa se tornar como o Senhor Deus. E para que assim ele seja, o Senhor Deus, ele deixou o diabo liberto neste mundo. Não é visível aos olhos de Adão, mas ao ver do Senhor Deus, o diabo está no jardim do Éden. Então nós podemos ver que o Senhor Deus, realmente, ele agora planejou o jardim do Éden para dar para o homem, mas como que o diabo ele deve ter tanta inveja, não é? Porque ele queria essa posição. E é por isso que ele criou a inimizade do homem com Deus. É por isso que o diabo quer levar o homem para o inferno, onde ele vai ser levado. E é por isso que ele está esperando por isso. E é por isso que o Senhor Deus ele deu o caminho para o diabo para poder tentar ao homem. Então o diabo também nada pode fazer sem a ordem do Senhor Deus. Então, mas o Senhor Deus, ele permitiu para que ele pudesse tentar ao homem. Então qual é esse plano do Senhor Deus? Realmente o plano do Senhor Deus é que havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer do fruto da vida, ele pode ter a vida eterna para viver diante do Senhor Deus eternamente. Mas ao contrário, se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morre. Ele é expulso diante do Senhor Deus, ele vai para o inferno. Se torna como o diabo. Então no jardim do Éden,
Uma pessoa que é criada conforme a imagem do Senhor Deus. Então, nós todos fomos criados conforme a palavra do Senhor Deus, não é? Então, da mesma maneira, né, o homem, ele que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus, ele pode obedecer a palavra do Senhor Deus, ou ele pode desobedecer a palavra do Senhor Deus. Se ele vencer contra o teste do diabo e obedecer a palavra do Senhor Deus, ele pode se tornar como o Senhor Deus, mas se ele desobedecer a palavra do Senhor Deus e aceitar essa tentação do diabo, ele vai para o inferno deste diabo. Então, tudo isso foi dada a escolha para que um homem pudesse fazê-la ali. Então, mas como nós já sabemos muito bem na Bíblia, Adão ele escolheu errado o caminho, não é? Ele foi derrubado realmente nesse teste. Então, agora, o bem-aventurado é aquele que tem essa benção, não é? É que não segue, que não está no conselho dos ímpios. Então, é o diabo. Então, dentro da oração que o Senhor ele nos ensinou, então o Senhor ele disse que não nos façais cair na tentação, mas livrai-nos do mal, não é? Então, livrai-nos do mal, da impiedade, quer dizer, livrar do ímpio, do mal, então, da tentação do diabo, do poder do diabo, para que nós possamos ser resgatados dali. Então, é por isso que a primeira coisa, ao ver do Senhor Deus, quem é o mais ímpio? É o diabo. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, que agora realmente não deve seguir a tentação do diabo, seguir o conselho dos ímpios. Quer dizer que nós podemos dizer que é a enganação do diabo, não é? Não é para sermos derrubados dali. Então, mais uma pessoa, vendo que Adão ele desobedeceu ao Senhor Deus, então todos aqueles que nasceram de Adão são pecadores desde o princípio, não é? Então eles perderam a comunicação com o Senhor Deus. Então é por isso que, por conta do pecado, neste mundo que nós vivemos amaldiçoados, o Senhor Deus ele criou este mundo para que o homem ele pudesse se esforçar e dedicar para que assim pudesse sobreviver. Então trabalhar neste mundo é um sofrimento, é uma maldição que o Senhor Deus permitiu. O Senhor Deus permitiu a dor do parto para a mulher, para que haja o sofrimento, para que assim possa dar à luz. Então nós podemos dizer que todo o sofrimento, a dor, é a maldição que o Senhor Deus permitiu neste mundo. Então nós, todos os homens, quando nasceram em Adão, todos nasceram pecadores, já nasceram com essa personalidade, com esse instinto da corrupção. Então onde está o conselho dos ímpios? É essa concupiscência, realmente, do homem que está em nós, que o diabo colocou em nós. Realmente quem recebeu a salvação não segue o ímpio do diabo, não é derrubado na tentação do maligno, não segue a vontade do homem carnal, do homem antigo. Então, o ímpio sendo o diabo, sendo ao mesmo tempo, não pensem só nas pessoas más deste mundo, mas realmente está dentro de mim também. Essa natureza pecaminosa está dentro de mim. Então, isso é o que o diabo plantou dentro de nós. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, que agora está dentro do Senhor Deus, então nós podemos dizer que agora nós não vivemos seguindo a vontade dessa carne, realmente nós vivemos conforme a vontade do Espírito Santo, não é mesmo? Então agora nós não vivemos seguindo a tentação do diabo, mas nós precisamos viver seguindo a vontade do Espírito Santo, a condução do Espírito Santo. Então nós precisamos viver seguindo essa vontade do Espírito. Então o conselho dos ímpios significa que a concupiscência que foi plantada em nós através do diabo, mas também mostra essa natureza do homem que é pecaminosa. Nós não devemos viver desse jeito. Então, se nós olharmos em Provérbios capítulo 1, versículo 10,
disse realmente, filho meu. Então não siga realmente o conselho do ímpio. Filho meu, realmente não siga o caminho do ímpio, não siga essa vontade do ímpio. Então nós todos, agora uma pessoa que recebemos a salvação, somos filhos do Senhor Deus. Então, mas nós não devemos seguir realmente esse conselho do ímpio. Tá? Após recebermos a salvação, ainda nós temos o homem antigo dentro de nós. Realmente parece que seria ótimo se ele desaparecesse, mas ele não desaparece. Então, através da palavra do Espírito Santo, nós somos mudados cada momento mais. Ser mudado significa que nosso homem antigo vai sendo mudado cada momento. Quer dizer que a personalidade de Cristo, a vontade do Senhor é formada em nós cada momento mais. O nosso coração vai mudando. E é por isso que se nós recebemos a salvação, tem ainda pessoas que não cresceram na vida espiritual, tá? Essa pessoa ainda tem a carne dentro dele, a concupiscência pecaminosa dentro dele. Então onde está o diabo? Ele está dentro de mim. Então nós não devemos pensar somente as pessoas malignas deste mundo, dizendo, eles são os malignos, os maus. Não, ele está dentro de mim. Então agora eu não sigo esse conselho dos ímpios. Significa que uma pessoa que recebeu a salvação agora precisa viver conforme a palavra do Senhor Deus. E agora nós não vivemos seguindo essa concupiscência carnal do diabo. Então quer dizer que nós agora não vivemos seguindo essa vontade da carne. Como em Gálatas capítulo 5, versículo 16 também, disse para nós seguirmos o Espírito Santo. Então para assim não fazer a cobiça da carne. Então essa é uma palavra que o Senhor ele disse para uma pessoa que recebeu a salvação. É para seguir o Espírito Santo, para não fazer essa vontade da carne. Então nós não vivemos seguindo a vontade da concupiscência carnal deste mundo. Então, mas em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, dentro do homem existem duas coisas que estão brigando. Então nós podemos ver que a vontade do Espírito vai contra a carne. Então em inglês nós podemos dizer que é against, não é? Então isso significa que é ir contra, lutar contra. Então a vontade da carne vai contra o espírito contra a carne, quer dizer que assim impedem o que nós desejamos fazer, não é? Eles não deixam vivermos conforme a vontade do espírito. Então nós aprendemos, nós sabemos qual é a vontade do Senhor Deus, nós temos o coração de querer viver diante do Senhor Deus, esse é o coração que o Espírito Santo nos permite. Mas o homem antigo está dentro de nós ainda, que é a carne, que vai contra o Espírito. Então, uma pessoa que recebe a salvação, ele diz, Senhor, muito obrigado, eu vou viver conforme a palavra do Senhor. Vou viver conforme a vontade do Senhor Deus. Eu preciso viver, eu vou viver. Então, mas se não tem esse coração, é mentira, não é? Claro que tem esse coração. Tem o coração. Mas, na realidade, vive conforme a palavra do Senhor Deus. Então, acaba a palavra, o sermão, vai para fora da igreja. Mas todo o coração de que ele tinha para obedecer ao Senhor Deus vai desaparecendo de pouco a pouco. Vai descendo a escada ali embaixo, não é? E diz, será que eu preciso viver conforme a palavra? Eu tenho os meus próprios negócios. Para viver conforme a palavra do Senhor Deus existe sofrimento, existe a dor. Ele vai lá para fora. E uma pessoa está andando ali na rua com uma roupa muito boa. Ele fala, nossa, que legal. Passa um carro novo ali, muito bom. Você fala, nossa, que bom. Então, realmente, olha todas as coisas, cobiça, vê que as pessoas do mundo estão vivendo uma vida boa. Isso é você ser tentado. Esse é o conselho dos ímpios.
Então vocês precisam pensar bem sobre isso. Então nós que recebemos a salvação agora, nós vivemos este mundo que está cheio de pecado. Então nós estamos neste mundo, estamos aprendendo a palavra do Senhor Deus, mas se nós vamos para fora, nós podemos ver que as coisas deste mundo estão nos tentando. E é por isso que nós não conseguimos viver conforme a palavra do Senhor Deus. Então vamos procurar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7. Versículos 7 e 8. Vamos ler todos juntos. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Da vontade da carne, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, esse homem antigo que está dentro de nós, que ainda não é transformado, não é? Então, nós podemos ver que essa vontade da carne realmente é inimigo do Senhor Deus. Então, claro que nós, depois de recebermos a salvação, essa inclinação da carne permanece em nós, de ir contra o Senhor Deus. Então, agora, ser inimigo do Senhor Deus. Então, pense bem. Agora, o inimigo ser realmente estar dentro da sua casa, dentro da sua família. Onde está? Está dentro de mim. Então, não gosta de obedecer a palavra do Senhor Deus? E é por isso que se tornou inimigo do Senhor Deus. Não se sujeita à palavra do Senhor Deus e nem tem como se sujeitar à vontade do Senhor Deus. Então, não quer se sujeitar à vontade do Senhor Deus. Então, ele vai pensando, será que eu preciso viver conforme a vontade do Senhor Deus? Não quero. E é por isso que a carne não se sujeita à vontade de Deus. Precisa ser transformado. Então, antes de ser transformado, nós podemos ver que existe a luta do espírito contra a carne continuamente. E agora quem está realmente na carne não tem como agradar a Deus. Então, uma pessoa que ainda vive conforme a carne não tem como agradar a Deus. Então, a carne tem o coração de ir contra o Senhor Deus. Então, é um coração de poder ser utilizado contra o diabo. E está dentro de nós ainda. Nós precisamos lembrar disso. E se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14, vamos ler todos juntos. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se nós vivemos conforme a carne, com certeza morreremos. Então, nós podemos ver que aqui mostra uma expressão realmente muito extrema. Então, uma pessoa que recebeu a salvação se vive conforme a carne. Então, não somente a carne morre, mas quer dizer que essa pessoa ela pode ir para o inferno. Que essa é a evidência de que essa pessoa não recebeu a salvação. Então, nós não podemos viver conforme a carne. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, então vive conforme a carne, depois vive conforme o Espírito, vive conforme a carne, depois conforme o Espírito. E essa pessoa precisa ser mudada. Tá? Até quando que precisa ser assim? Então, uma pessoa que recebeu a salvação, então, na realidade, a vivência dele, viver como uma pessoa que não recebeu a salvação, viver conforme a carne, com certeza essa pessoa vai para a morte. E o que é a morte que o Senhor está dizendo? Que é o inferno. Então, a vida de fé não é uma vida religiosa. Então, religião, claro que tem a sua cerimônia religiosa e as pessoas pensam, se eu viver assim, assim, vai dar tudo certo. Não, não é isso.
Nós recebemos a vida de fé, né? Nós aprendemos a palavra e agora precisamos viver conforme o Espírito. Então, se eu viver continuamente conforme a carne, com certeza irei morrer. Então, se nós olharmos para essa palavra, então podemos dizer que certamente morrerás, certamente morrereis. Então, essa palavra tem um significado realmente muito medonho. Estou procurando o significado dessa palavra, pensando realmente bem profundamente. Então não é somente a morte da carne, mas mostra a morte realmente do espírito também. Então nós precisamos matar realmente a vontade dessa carne com o nosso espírito, não é? Então nós com o espírito precisamos matar essa carne. Até quando? Até quando vou viver conforme a carne? Então nós precisamos verificar a nós mesmos. Será que eu que digo que recebi a salvação, digo que sou cristão, já passou vários anos que recebi a salvação dentro da igreja, parece que recebi a salvação, vou, chamo irmãos e irmãs, não é? Mas e a vivência? Realmente não vive uma vivência conforme o Espírito, vive conforme a carne. Então o que significa isso? Isso é evidência de que não recebeu a salvação. Então como é que uma pessoa que recebeu a salvação pode viver assim? Não tem como. É por isso que quem vive conforme a carne, certamente morrereis. Então isso é uma expressão realmente muito medonha. Então nós precisamos matar com o Espírito a vontade dessa carne. Então uma pessoa que recebeu a salvação agora tem o Espírito Santo dentro dele. Então quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo, não é? O Espírito Santo está em nós. Então o Espírito com certeza faz a carne realmente se subjugar, se submeter, não é? Perdão, se submeter à vontade do Espírito. Então quer dizer que o Senhor ele vai nos conduzindo para que nós possamos viver conforme a sua vontade cada momento mais. É por isso que nós recebemos essa condução do Senhor. Quer dizer que aqueles que têm o Espírito do Senhor, quer dizer que o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, tudo isso significa a mesma coisa. Espírito de Deus, Espírito Santo. Então, quer dizer que nós recebemos a condução do Espírito do Senhor, quer dizer que recebemos a salvação e agora vivemos conforme a vontade do Senhor Deus e agora ser o Filho do Senhor Deus. Esta é a evidência. Mas não viver conforme o Espírito, de forma alguma. Só por palavra ele diz, eu sou cristão, diz que recebeu a salvação, mas na realidade não é. Então não é, não é? Então isso é uma pessoa que é falsa, não é? Então um cristão que realmente recebeu a salvação, que é bem-aventurado, como é que ele deve viver? Realmente está explicado muito bem na Bíblia como que deve ser vivida essa vida. Então realmente o que é bem-aventurado, ele não vive seguindo o conselho dos ímpios. Então neste mundo está cheio de ímpios. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34 também, e disse para nós estamos longe dos animais que são ímpios, daqueles que são ímpios, porque eles sujam as nossas santas obras, nossas boas obras. Então, se nós olharmos para os nossos amigos, nós podemos conhecer realmente que tipo de pessoa essa pessoa é, não é? Então, uma pessoa que recebeu a salvação verdadeiramente, realmente vive em amizade com uma pessoa que vive bem a vida de fé. Quer dizer que essa pessoa ela pode viver como um cristão verdadeiro, não é? Então, mas se você não vive sendo amigos das pessoas espirituais, mas vive sendo amigo daqueles que são realmente dessa carne, quer dizer que isso está errado, não é? Porque ele vai amando este mundo. Quer dizer que nós precisamos nos
acabar com essa relação, esses companheiros carnais que nós temos. Então, claro que eu preciso ter essa oportunidade para poder pregar para essa pessoa deste mundo. Mas para aquele que não crê, aqueles amigos que não creem, esses amigos que são ímpios, eu preciso cortar essa relação com eles. Porque senão, eles sujam as nossas boas obras, as nossas santas obras. Quer dizer que ele nos derruba na nossa vida de fé. Então é por isso que nós não podemos ser tentados nisso. Como em 1 Pedro, capítulo 5, já disse, para nós estamos acordados. Que o nosso diabo, Satanás, ele está como um leão realmente esfomeado, rugindo para nos tragar. Então nós precisamos estar acordados, vigilantes. Então o diabo está como um leão rugindo, buscando aquele para tragar. Então uma pessoa que não recebeu a salvação, realmente as pessoas que vivem seguindo essa vontade da carne, realmente são aqueles que vão entrar na barriga do diabo. Ou já foram devorados por ele. Realmente como um leão, realmente rugindo para tragar. Então claro que ele não tem como tomar a nossa salvação, mas ele pode estragar a nossa vida de fé. Vocês precisam lembrar disso. Então uma pessoa que recebeu a salvação, agora a vida de fé fica totalmente estragada, vive com uma pessoa que não recebeu a salvação. Pensem bem. Recebeu a salvação, mas vive como um homem deste mundo na carne? E eu fico pensando nisso e eu começo a questionar, será que realmente recebeu a salvação? Nós não sabemos, precisamos ver. E é por isso que nós agora não estamos no conselho dos ímpios e não andamos no caminho dos pecadores. Como na palavra de Mateus, capítulo 7, o Senhor disse para realmente buscar entrar pela porta estreita. Porque estreito é a porta que leva para a vida. São poucos os que entram por ela. Mas largo é a porta que leva para a perdição. Tem o caminho da perdição, não é? A porta que é larga e o caminho que é largo que leva para a perdição. Mas o caminho que leva para a vida é estreito. O caminho também é estreito. O caminho é difícil de se trilhar. Então, mas são poucos os que a buscam. Então, antes, quando eu pensava na porta estreita e a porta estreita, eu pensava, essa é a distinção de uma pessoa que crê e não crê, não é? Então, uma pessoa que vai pela porta estreita, são poucos que buscam. Eu pensei, são aqueles que buscam o Senhor Jesus, esses são poucos em número. Então, mas quem entra pela porta estreita tem esse caminho que é tão largo, muitas pessoas vão por ela. Então, mas essa palavra realmente não está errada. Mas, se nós olharmos para essa palavra realmente com profundidade, não é um discernimento de uma pessoa que crê e não crê. Então, dentre as pessoas que creem, tem dois tipos de pessoas. E é por isso que se nós lemos continuamente essa palavra, Mateus capítulo 7, versículo 22, o Senhor diz, aqueles que dizem Senhor, Senhor, nem todos eles irão entrar no reino dos céus. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, realmente, aquele que faz Senhor, Senhor, é aquele que diz que crê no Senhor. Então, seria ótimo se todos eles pudessem entrar no reino dos céus, mas não são todos que irão entrar no reino dos céus. Então, claro que também existem aqueles que profetizam em nome do Senhor Deus, que fizeram grandes milagres em seu nome. Mas o Senhor disse, eu jamais os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eles dizem, sou pastor, evangelista, sou profeta, sou isso, aquilo, sou doutor da lei. Até as pessoas que não receberam a salvação podem fazer uma coisa dessas. Então pode se tornar ancião, diácono, pastor. E também, por vezes,
como em nome do Senhor pode expulsar até os demônios, pode fazer grandes milagres. É incrível quando nós vemos uma coisa dessas. Mas o Senhor já nos disse, eu jamais vos conheci. Tá? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer que é o diabo que aparece com o formato de anjo. Então ele aparece da mesma maneira assim, parecendo de forma santa. Então quando nós olhamos para uma palavra dessas, nós podemos dizer que a porta estreita e a porta larga não precisa nem discernir de quem crê e não crê. Dentre os que creem, existem que são assim. Então nós podemos ver Abel e Caim, por exemplo, eles deram a oferta para o Senhor, mas o Senhor não recebeu a oferta de Caim, somente a de Abel. Ambos ofertaram diante do Senhor Deus. Ambos queriam se esforçar, se manifestar diante do Senhor Deus. Mas dentre os que creem, realmente tem dois tipos de pessoas. É nisso que nós precisamos saber. Então tem aqueles que creem e não creem. Então olhem só, nós vivemos agora na geração do cristianismo, onde estamos no auge do cristianismo. Existem tantas igrejas, tantos pastores, tantas denominações diferentes. É incrível o número de pessoas que creem. Então, mas, dentre todas essas pessoas, realmente, quantas pessoas realmente nasceram de novo? Então, se nós olharmos em Lucas, capítulo 13, o Senhor diz realmente buscar entrar pela porta estreita. Porque muitos procuram entrar por ela, mas realmente são poucos os que podem entrar por ela. Então, as pessoas que realmente que dizem que buscam, só que as pessoas que querem entrar no reino dos céus. Buscar estão todos buscando, mas são muito mais o número de pessoas que não podem entrar, que não conseguem entrar, do que as que entram. E depois, se nós olharmos na palavra, o Senhor, depois de fechada a porta dos céus, realmente tem pessoas que batem e dizem, Senhor, abra. O Senhor dirá, realmente, eu não sei de onde vem. E eles irão questionar, dizendo, mas Senhor, como assim? Nós estávamos ao seu lado, comendo e bebendo do seu lado, Senhor. O Senhor nos ensinou aqui na nossa frente, nós aprendemos perante o Senhor. Mas o Senhor dirá, realmente não sei de onde vens. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É incrível uma coisa dessas, não é? Então, hoje em dia, realmente tem muitos os ditos realmente cristãos. Dessa vez, nos Estados Unidos, eu estava em Nova York, em Kentucky também, em Washington. E eu estava passando por vários lugares de carro. Realmente tem tantas igrejas nos Estados Unidos. Realmente construídos de forma grandiosa. Parece que são todas as pessoas que receberam a salvação. Como seria ótimo se realmente tiverem recebido a salvação. Então eles chamam pelo nome do Senhor, parece que creem ao Senhor. Mas quem realmente recebeu a salvação verdadeiramente? É difícil nós encontrarmos. Então, quando eu falo uma coisa dessas, tem pessoas que pensam que eu estou falando coisas realmente fora do comum, mas não. O Senhor disse da mesma maneira. Então, o Senhor, Ele deseja nos permitir o reino dos céus, mas não é para os muitos, mas para a poucas pessoas, o pouco grupo que está ali, o pequeno grupo que está ali. Então, quando eu olho para a nossa igreja, então nós podemos dizer que nós realmente somos muitas pessoas que realmente nascemos de novo, não é? São muitos os que receberam a salvação, e são poucos os falsos aqui. Seria ótimo se não houvesse ninguém que é falso, mas é difícil desejar que seja 100%. Me desculpem, mas precisamos acordar agora. Então, já que nós estamos no meio de todos os santos que recebemos a salvação, é por isso que o dinheiro falso pode estar dentro do dinheiro que é verdadeiro, as pessoas querem enganar, mas não é assim que você vai passar despercebido. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele está
realmente dentro da igreja, que está dentro do conselho dos santos, dos justos, não é mesmo? Então agora nós todos podemos ver que os ímpios, realmente eles não podem estar dentro dessa comunhão dos justos. Então nós recebemos essa imensa graça realmente abundante do Senhor Deus, cremos. Então uma pessoa que recebeu a salvação agora está dentro desse rebanho santo do Senhor. Então não estamos dentro desse rebanho do conselho dos ímpios. Então agora nós podemos dizer que é o rebanho, é um grupo. O conselho significa um grupo dos ímpios. Então, se nós olharmos a palavra, o Senhor disse: nós todos andávamos como ovelhas, desgarrados, cada um ia pelo seu próprio caminho. O Senhor é o pastor e nós somos as suas ovelhas. Então, mas esta ovelha, ela precisa seguir a vontade do pastor, mas está seguindo o seu próprio caminho. Então, cada um ia pelo seu próprio caminho, desgarrado. Quer dizer, que vive pela sua própria cobiça, sua própria vontade. Se vive desse jeito, por fim é somente o inferno. E é por isso, como em 1 Atos capítulo 1, versículo 25, Judas, depois que vendeu o Senhor Jesus, ele suicidou, não é? Vendendo o Senhor Jesus a 30 moedas de prata. E os 12 apóstolos, realmente um faltava, não é? É por isso que agora os discípulos se reuniram naquele tempo. Eles escolheram mais um para se tornar como apóstolo. E naquele momento, quando eles estavam orando, eles disseram: Judas o abandonou e ele foi para si mesmo. Ele foi pelo próprio seu caminho. Então ele foi para o inferno, se for seguir no seu próprio caminho até o fim. Então, se você vive seguindo o seu próprio caminho, é o inferno. Quer dizer que você vai para a perdição. Então é por isso que agora nós todos estamos caminhando, indo pelo caminho que o Senhor realmente decidiu para nós. Como em Hebreus capítulo 10, realmente nós podemos ver que esse caminho, o Senhor, ele abriu um caminho novo e vivo, que ele realmente abriu através realmente do véu que se rasgou dentro do Santíssimo. Vocês sabem essa palavra? Então o Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, dentro do Santíssimo de Jerusalém, ele se rasgou de cima para baixo. Então, o que é o véu? Então, dentro do véu, fora é o santo, e depois lá dentro é o Santíssimo. O Santo dos Santos, não é? O Santo dos Santos é o lugar onde o Senhor está, que é o lugar santíssimo. Então, nós podemos ver o santuário, é onde existem as pessoas que podem fazer o trabalho, o serviço, que podem entrar até ali. Então, o povo de Israel, durante um ano inteiro, para receber o perdão dos pecados. Então, em 10 de julho do calendário dos judeus, eles realmente têm a expiação dos seus pecados, trazem um animal, seja ovelha, e eles vão ali dentro, fazem a oração, e depois que saem dali, eles podem fazer a expiação, e é só uma vez que entram dentro do Santíssimo. E é só uma vez. Depois fazem da mesma maneira, de novo e de novo, cada ano. Então, mas o Senhor, ele rasgar o véu de cima para baixo, quer dizer que agora acabou essa separação que havia do Senhor Deus para com os homens. Então é por isso que agora um caminho novo e vivo que o Senhor Deus ele permitiu. Quer dizer que o véu se rasgou no momento que o Senhor Jesus morreu. Não existe uma separação. E é por isso que o Senhor Jesus, realmente quando ele morreu, ele teve seu coração perfurado por uma lança. O seu coração teve um buraco, não é? E todo um sangue realmente extravaso saiu dali. E naquele momento nós podemos dizer que a porta dos céus se abriu. Quer dizer que o caminho do Senhor para com os homens, que estava travada, foi aberta. Então nós podemos dizer que o véu era a carne do Senhor. Quando o Senhor, a morte do Senhor, da carne do Senhor ao morrer, agora entrou para o Senhor. Quer dizer que nós temos um novo caminho que se abriu diante do Senhor Deus.
Como na palavra de Salmos, o Senhor, Ele regenera o nosso espírito. Quer dizer que nós recebemos a salvação, recebemos essa graça do Senhor Deus. Quer dizer que para o nome do Senhor, pelo seu nome, Ele nos conduz pelo caminho dos santos, da justiça. E é por isso que agora, realmente, quem é bem-aventurado não segue no ímpio dos ímpios e nem caminha pelo caminho dos ímpios. E também ele não se assenta com os escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que vão contra o Senhor Deus, são arrogantes. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente até uma pessoa que diz que recebeu a salvação, pode, mesmo conhecendo a palavra do Senhor Deus, dizer, a palavra de Deus é assim, mas eu vou fazer assim. Eu não quero viver desse jeito. O que isso significa? Esse é uma pessoa que é escarnecedora, uma pessoa que é arrogante, não é mesmo? Então precisa obedecer à palavra do Senhor Deus? Como em Filipenses capítulo 2, o Senhor ele foi sujeito até a morte de cruz. Então isso mostra que ele é manso e humilde de coração. Ele era como uma ovelha realmente silenciosa que é levada para o matadouro, na frente da tosa, não é? Silenciosamente é levado ali. Então uma pessoa que recebeu a salvação, qual seja o sofrimento, qual seja a dificuldade, silenciosamente ele obedecer. Isso é ser manso. E é por isso, realmente ser um escarnecedor é aquele que conhece a palavra do Senhor Deus. Mesmo conhecendo a palavra do Senhor Deus, não o segue, não o faz. Vive conforme a sua própria vontade, a seu próprio desejo. Essa pessoa vive em arrogância, vive seguindo o seu próprio jeito. Então não é para sentar no meio daquele caminho. É por isso que o Senhor ele está dizendo para nós nos levantarmos dali. Então se nós não tomarmos cuidado, pode ser que nós nos tornamos arrogantes, escarnecedores, aqueles que mesmo conhecem a palavra do Senhor Deus, não o faz, não o pratica. Então não se sentando realmente junto dos escarnecedores. Nós precisamos nos levantar dali, precisamos sair dali, precisamos ir para o Senhor. Então assim, vamos procurar essa palavra da Bíblia. Vamos voltar para Salmos 1 primeiro, de novo. Salmos 1 e 2, vamos ler capítulo 1, versículo 1 e 2, vamos ler todos juntos. Bem-aventurados o homem que não anda no segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado aquele que nós que recebemos a salvação. E agora não caímos nessa perdição dos ímpios, nós seguimos essa vontade do Senhor, não vivemos seguindo a vontade dos ímpios, não andamos pelo caminho dos pecadores, não nos assentamos à roda dos escarnecedores. Isso significa que mesmo sabendo a vontade do Senhor Deus, tem as pessoas que não obedecem, esses são os escarnecedores. Nós não estamos nesse caminho, nessa roda. Nós somente nos alegramos no mandamento do Senhor Deus. Esse mandamento não é os 10 mandamentos, não é a lei do Senhor Deus. Então eu realmente sou aquele que medita de dia e de noite. Então uma pessoa que agora realmente se alegra nessa palavra do Senhor Deus, realmente de dia ou de noite, quando quer que seja, agora realmente pensa nessa palavra do Senhor Deus. É por isso que quanto que nós nos alegramos nessa palavra do Senhor Deus. Salmo 119, capítulo 15, 16, disse que eu realmente medito na sua palavra. Então eu não esqueço os seus mandamentos, a sua palavra. Então realmente meditar a palavra do Senhor Deus, realmente se agradar nos mandamentos do Senhor. Não esquecendo a sua palavra.
Então, uma pessoa que gosta de aprender a palavra do Senhor Deus, a ler, ouve, memoriza, realmente se agrada em praticar essa palavra. Vocês gostam de fazer isso? Vocês têm o deleite na palavra do Senhor? Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Se olharmos no Antigo Testamento, antigamente eles não tinham tantas palavras como nós, não conseguiam aprender tudo isso como nós aprendemos hoje em dia. Então, mas nós todos, realmente temos o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Nós podemos aprender como um todo. Nós somos pessoas que podemos viver conforme essa palavra do Senhor Deus em obediência. Então, mesmo sabendo se nós não vivemos conforme essa palavra do Senhor, então nós meditamos, é pensar profundamente. O meu pensamento, o meu coração, eu preciso realmente refletir a minha vivência e eu preciso verificar a minha vida. Como em Provérbios capítulo 3, ele disse, realmente reconhece-o em todos os teus caminhos. Então nós precisamos pegar a nossa vida, refletir dentro da palavra do Senhor Deus, para ver se eu estou vivendo conforme a vontade do Senhor Deus. Então isso é uma pessoa que é reconhecida pelo Senhor Deus. Então isso quer dizer que eu não reconheço o Senhor Deus se eu não o faço assim. Então, a Bíblia é assim, mas eu quero viver desse jeito. Eu não quero viver conforme a vontade da Bíblia. Isso quer dizer que eu não reconheço o Senhor. Então nós precisamos ter a palavra do Senhor Deus e precisamos meditar de dia e de noite. Precisamos ter esse deleite, não devemos esquecer. Como em Salmos 119, versículo 50 também disse que essa palavra é a consolação no meio da tribulação, que a palavra do Senhor me vivificou. A palavra do Senhor me salvou. Então, no meio da tribulação é aquele que me consola. Enquanto nós vivemos neste mundo, quanto sofrimento, dor nós passamos neste mundo, não é mesmo? Então, mas a palavra do Senhor Deus se torna a nossa consolação. Então quer dizer que é a salvação no meio da tribulação. A palavra do Senhor que me consolou no meio da tribulação, que me salvou. Então qual seja a tribulação, qual seja a dor que nós tenhamos, nós realmente estamos na alegria da palavra do Senhor Deus. Nós temos o coração de querer viver conforme a vontade do Senhor Deus. E assim seguimos essa palavra do Senhor Deus, não é mesmo? Quer dizer que essa palavra do Senhor Deus é aquela que me vivifica. Então vamos procurar mais uma palavra dos Salmos. Salmos 119. Salmos 119. Salmos 119. Versículo 56. Versículo 56, vamos ler todos juntos. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Então, pensando nessa palavra aqui, isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Então pense bem, uma pessoa que é rica, que tem muitas coisas neste mundo, e ele pensa que isto é a porção deles, mas como nós podemos ver nessa palavra, isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos, e no versículo 57, o Senhor é a minha porção. Eu disse que eu observaria as tuas palavras. Quer dizer que o Senhor ele retribui tudo que eu preciso. Como em Mateus capítulo 10, o Senhor disse que ele virá para logo vem para retribuir todos aqueles que fizerem a vontade do Senhor Deus. Apocalipse capítulo 22, o Senhor disse que logo virá para retribuir cada um conforme a sua obra. Então, mesmo que eu não tenha nada no presente momento, mas eu obedecer a palavra do Senhor Deus, isso é a minha porção, isso é ser rico.
Uma pessoa que obedece à palavra do Senhor Deus, realmente diante do Senhor Deus na sua vinda, vai receber essa grande herança. É uma pessoa que é rica. Isso é o nosso bem. Então essa é a minha porção. Realmente guardei a tua lei. Então se procurarmos mais uma palavra, Salmo 119, versículo 60 agora. 60, vamos aí todos juntos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Então, realmente, eu preciso me apressar para guardar os teus mandamentos. Se eu compreendi essa palavra do Senhor Deus, eu preciso fazer todo o meu máximo para guardar essa palavra do Senhor. Eu não posso deixar para depois. E também, versículo 63, vamos ler todos juntos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então, sou companheiro de todos os que te temem. Então, é o companheiro de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então, com quem que nós vivemos? Com quem que nós estamos juntos? Então, nós não podemos ser muito amigos das pessoas deste mundo que não têm ao Senhor. Então, nós, para podermos pregar o Evangelho, realmente, claro que eu preciso estar junto para poder pregar, não é? Ou por causa do meu trabalho. Mas quem é o meu verdadeiro companheiro? É todos aqueles que realmente vivem junto com os santos diante do Senhor Deus. É aquele que guarda os preceitos do Senhor. Eu preciso viver com todos eles. Então isso é ser amigo de todos eles. Então se nós olharmos para esses amigos, nós podemos ver realmente qual é a personalidade daquela pessoa, conhecendo os amigos dessa pessoa, não é? Pensa bem, se você tem muitos amigos esquisitos, não está certo, não é? Da mesma maneira, nós precisamos ser pessoas que guardam essa palavra do Senhor Deus. Dentro de todos os santos, nós precisamos ter essa amizade ali. Realmente de forma santa, ter essa comunhão que é divina e espiritual. Então, eu tenho muitas coisas para pregar sobre a palavra de Salmos, mas Salmos nós precisamos estudar um pouco mais detalhadamente depois. Então, Salmo 119 nós abrimos, não é? Mas pense bem, Salmo 119... dentre todas as palavras da Bíblia, é a palavra mais longa que existe. E um só capítulo vai até versículo quanto? 176. É incrível, não é? Então, mas ele está o quê? No centro da Bíblia. Então, quanto nós tivermos tempo, nós iremos sempre estarmos aprendendo devagar e de forma detalhada. Vamos todos ler essa palavra. Para depois, eu quero pregar continuamente essa palavra. Então, bem-aventurado, quem é o bem-aventurado? Se eu sou realmente bem-aventurado, eu não estou realmente no conselho dos ímpios, não ando pelo caminho dos pecadores e também não estou assentado na roda dos escarnecedores. Quer dizer que eu preciso aprender, preciso estar em meditação dessa palavra, preciso colocar essa palavra dentro da minha vida para poder obedecer e guardar. Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Realmente nesse tempo planejado pelo Senhor Deus, nesse último tempo, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo. Porque o Senhor Deus nos resgatou de todo o pecado e inimizade deste mundo. E o Senhor Deus nos permitiu essa imensa graça e a condução para podermos viver conforme a sua vontade no restante das nossas vidas. Senhor, o nosso coração, a nossa vivência, que nós possamos viver como filhos do Senhor Deus sem nenhuma vergonha. Que possamos viver dentro desse rebanho santo do Senhor Deus, que possamos viver conforme a sua comunhão, que o Senhor assim possa nos conduzir, para que quando nós estivermos diante do Senhor Deus, nós possamos viver como seres para vivermos de forma adequada diante do Senhor Deus. Senhor, se existe algo errado dentro de nós, que o Senhor Deus possa manifestar através da sua palavra. Senhor, que o restante de nossas vidas o Senhor Deus possa nos conduzir conforme a sua vontade.
Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.